Oiê, gente, tudo bem? Bom, eu já vou começar aqui, vou chamar algumas pessoas e aí eu já vou convidar a Carol também, tá? Tudo bem, gente? A Carol já entrou. Hoje nós vamos falar sobre fertilização junto com a Carol. E aí eu já vou chamar ela aqui. Deixa eu só convidar mais algumas pessoas aqui, mandar um convite, avisar que a gente começou. E aí eu vou, já chamo a Carol também. Tá frio aí, gente? Deixa eu convidar a Carol aqui. Chega. Oi, Já tô entrando aqui. Oi, tudo bom? Ai, tudo meu Deus, bem? peraí. Tudo é por um filtro que era melhor não pôr, que era tudo de brilhos. Então, menina, quando eu coloco o filtro, eu fico com a carona enfiada. Meu Instagram tá Meu Deus, jura? nas lives. Aí eu vou ficar com a minha cara mesmo. Ai, também. Vou ficar com a minha cara, então. Pronto, também vou. Vida real, né? Ah, e aí, tudo bom? Ó, tudo e você? Muito Tudo frio aí. jóia também. Oi? Tá muito frio aí em São Paulo? Cara, tá muito frio. Frio fora de propósito. Eu não tenho nem roupinha, coitada da minha filha. Eu ganhei todas as roupas da minha sobrinha, né? E ela nasceu em agosto. Daria certo, né? Só que esse frio está acabando com o guarda-roupa que eu comprei pra ela. Gente do céu, não consigo usar uma roupinha bonitinha de vestido. Pois é, eu tô perdendo um monte de vestido também, porque não chega, Também. Ai, né? também, gente. Problema bom, né, Kátia? Mas tudo bem, é um problema bom esse nosso, né? Ótimo. É, eu adoro isso. Não Também é? adoro. Bom, gente, deixa eu falar. Eu sou a Kátia, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre fertilização. E eu queria que a Carol se apresentasse também para vocês. Vamos lá. Bom, eu sou Carol, tenho a Beatriz, 4 meses. É um dia de diferença da, da Um Rafa. dia, né? Ai, gente, um dia de diferença. E eu sou empresária, tenho uma marca de acessórios femininos aqui em São Paulo há 20 anos, 21 já agora. E, e aí, tenho 43. Então, assim, é a história realmente de uma tentante aí retardatária, pensando cada vez menos, né? Acho que essa coisa da idade conta, mas eu acho que vale quem tá ouvindo a gente, né? É saber que a gente comecei a tentar, casei mais tarde, então eu comecei a tentar ter bebê com 40, 39, 40, 39. A maioria E das rapidamente pessoas, também eu já me liguei que eu precisava, né, me espertar. E aí, enfim, foram alguns anos de tentativa que a gente vai falar aí sobre isso, mas é essa a minha vida. Eu sou casada, tenho uma filhinha fofa de 4 meses. E é isso, feliz. Carol, já vamos começar então. Me fala, como é Vamos. que foi a questão de tentante? Quanto tempo você tentou engravidar? Quando que você percebeu que queria engravidar? Me fala um pouco. Então, vamos lá. Eu sempre tive essa vontade de ter filho, só que aí acabou que a vida, né? Enfim, eu casei mais tarde, então a gente tem que se adaptar aí à nova rotina. As mulheres estão cada vez engravidando mais tarde mesmo, e esse foi o meu caso. Então, quando eu casei com 37, Trabalho, né? Trabalho. Você não imagina, né? Eu falo, você não imagina que vai ter algum problema, que não vai ser como você. não, não. Eu ainda mais que não tenho, eu sempre penso positivo, muito menos, assim, sabe? Então, eu sempre acho que vai dar tudo certo. Casei com 37, mas sabia que eu não teria muito tempo, né? A mulher tem essa coisa muito ingrata do relógio biológico. E aí, quando eu fiz 39, eu falei, vamos tentar, né, engravidar. Já é uma idade considerada avançada, né, para ter tentativas naturais. Claro que agora a gente perdeu um pouco essa referência com a Cláudia Raia, mas enfim. É, gente, É. 55. Mas aí eu comecei, eu fiz pouco tempo de tentativa, acho que foram 7 meses. Mas aí eu já fui no médico, falei, eu quero fazer exame, porque eu quero saber se tá tudo certo. Porque não tenho tanto tempo. E aí comecei a fazer os exames, e aí foram dando muitas alterações nos meus exames, assim. Endometriose, que eu nem sabia que eu tinha, porque eu era sintomática. Aí, Você não tinha cólica? endometriose, cara, nada, Kátia, nada. Assim, um pouco de incômodo na relação em alguns momentos, assim, era essa meu sintoma.
né? Que é uma coisa que não está tanto atrelada à endometriose. Então, eu descobri, Uhum. né? E eu descobri por conta disso. Aí eu descobri endometriose e descobri uma hidrossalpinge por conta da endometriose, que é uma água na trompa. E aí eu tive que tirar uma trompa. Que mais que eu descobri? Um pouco de alteração naquele exame que tem que tomar Clexane. Qual que é mesmo, Kátia? Eu acho que eu não fiz, nem nunca tive que tomar Clexane, não lembro. Trombofilia, que eu falei. Verdade. Você até foi que me orientou, né? Colocou num grupo, né? Depois a gente conta como a gente se conheceu. Mas a Kátia me ajudou nessa questão de me colocar num grupo de trocas de FIVs, de pessoas que estão fazendo tratamento pro Clexane. Troca de medicação. Muito bom esse grupo. Ajudou me ajudou, Muito. sabe, desde quando eu tô nesse grupo, desde 2015. É Ele me ajudou mesmo? lá atrás, quando eu tava fazendo fertilização do Nicolas. Nossa, gente, espetacular. Foi muito, muito bom para mim esse grupo. E aí, bom, descobri um monte de coisa, operei. Meu marido também teve que operar, tinha varicocele, também operou. Foi um ano de tratamento, se preparando para fazer o processo de fertilização. Então aí já tinha 41. Então, o seu esposo também tinha uma causa Tinha, também, que é varicocele também. tinha. Nada determinante, assim, né, na verdade. Mas eu era uma coisa que dificultava mais. Ele dificultava mais menos. Mas uma coisa com a outra, já que a gente estava no processo, a gente fez tudo o que podia, né? Aí a gente começou efetivamente, depois que eu operei, que ele operou, a fazer o tratamento. E aí foram algumas tentativas, só que devido à minha idade, e eu acho que alguma também alteração no meu cariótipo, porque eu também tenho uma alteração no cariótipo, no meu genoma, a gente tinha muita dificuldade de ter um embrião euploide. Então, vamos traduzir isso, porque pra gente é um pouco comum esse linguajar, mas quem, né? Então, só para entender, você tinha endometriose, Uhum. tinha algum tipo de trombofilia, para resumir, e o seu marido tinha varicocele. É, isso. Tudo isso. E aí, fala euploide, traduz pro povo. Vamos lá, é na busca do euploide, né? Quando a gente faz o tratamento, a gente faz tem a opção de fazer, né? Você coleta os óvulos, aí você faz a inseminação com esperma, aí vai o embrião, espera um processo de 10 dias para ver quais desses embriões realmente ficam blastocistos, ou seja, se desenvolvem, né? E aí você tem a opção de fazer um teste genético ou não. E eu acabei fazendo o teste genético. O doutor Eduardo, na época, falou: Carol, devido à sua idade, acho que é bom, porque a chance de ter alteração de genética é maior quando a idade do óvulo é maior. E aí a gente fez. E eu consegui 2 óvulos na primeira vez, 2 embriões, né? Óvulos não, 2 embriões. De 5 E dias. de 5, Uhum. exatamente. Aí eu falei, eu tinha certeza que ia dar certo. Que eu sempre acho que vai dar certo. Então, quando veio o resultado que os 2 meus embriões tinham anomalia genética, eram aleuploides, fiquei arrasada. Arrasada, que eu falei, gente, não é possível, né? Foi o primeiro baque, assim, eu acho. O primeiro baque de realidade. Falar, olha, não é tão fácil assim, calma. Fiz uma segunda tentativa, porque falei com o doutor Eduardo, falei, ó, e aí, o que você acha? É algo que vale a pena tentar de novo? O problema que deu é normal? Ele falou, Carol, sim. Ele falou, é. Ele falou, acho que vale a pena. Você tem bastante óvulos, porque apesar da idade eu tenho bastante óvulos. Eu tinha cerca de 15 coletados cada vez que eu fiz, então é bastante pra minha idade. Eu acho que é bastante, né? É bastante. Uma média assim é bastante. E aí fiz uma segunda tentativa, aí eu tive 5 embriões. Então eu falei, nossa, agora vai, gente. Fiz análise genética, de novo, todos tinham anomalia genética. Nossa. Segundo baque. E é Fiz a... comum, né? Acima de 35 anos, assim, a gente ouve muito falar, né? É o que é quando é recomendado fazer o teste genético, porque é bem comum ter alteração genética, né, Carol? É bem comum, é mais provável do que não ter, na verdade, né? Por isso que até 35 anos, você pode ser uma doadora de óvulos e após 35 anos, não mais, né? Por conta É. disso mesmo. Eu falar isso porque o pessoal às vezes fala, nossa, mas eu. Porque só para até abrir um pouco isso, né? Em algumas clínicas você consegue fazer doação de óvulos e custear parte do seu tratamento, né? Só que, porém, algumas você não consegue, mas a partir de 35 anos não dá, exatamente por causa dessas falhas genéticas que tem, né? E aí o pessoal Sim, fica bem chateado, né? né?
Não tem como. Não tem como. E aí é uma coisa de, né, é estatística, não é achismo, né? Realmente os estudos dizem isso, né? Uhum. Aí fiz o, enfim, aí você começa a ficar complicada na questão financeira, porque não é um tratamento que é barato, apesar que quanto mais você faz, a clínica, pelo menos onde a gente fez, eles, eles têm um planejamento um pouco diferenciado para, né, quando você vai repetidas vezes, então isso acaba ajudando também. E aí me proporcionou fazer uma terceira tentativa. Dessa vez eu fiz sem teste genético. Na emoção, como Deus, te falei, vai ser o que Deus quiser, que Que legal. medo. Foi, fiz, Kátia, mas fiquei com muito medo, muito medo. Fiz. A gente transferiu o embrião, porque eu nunca tinha transferido o embrião, né? Eu nunca tinha chegado na etapa da transferência. E aí eu fiz. Rezei para todos os santos, fiz. Na primeira vez não engravidei, na segunda vez eu engravidei. Só que aí não evoluiu na gestação. Com Então você 7 semanas. Nossa, transferiu 2 vezes e não engravidou. Eu não conheço muito essa história, né, Carol? Só pessoa saber, pessoal. A gente se conheceu, foi falando Verdade, fez, mas não sabia essa história. Que legal. verdade. Aí eu não, na primeira não consegui, na segunda engravidei e perdi com 7 semanas. Aí, enfim, fiz todo o processo de esperar, de esperar a expulsão e tal. Não aconteceu. 20 dias depois eu não aguentava mais. O doutor Eduardo, que é super sensível, é um médico, é o nosso médico, que nos. Muito. Muito. Ele olhou para mim e falou: Carol, vamos lá, vamos fazer a aspiração. Já deu, você já tá no seu limite. E ele acertou, porque eu tava realmente no meu limite. E aí senti o alívio de ter feito, né? Porque é muito difícil. Foi pior de tudo que eu vivi, acho que nesse período foi esse processo de esperar O esse negativo, embriãozinho. eu acho que o negativo e o engravidar e perder, porque você vê o positivo, você vê embrião. Não sei se você chegou a ver o coração bater. É muito. É um luto de algo que só a gente entende, né? De um bebezinho que só a gente entende. É difícil de explicar, né? É muito difícil. Eu quase desisti, porque eu sempre tinha essas conversas com ele, né? Com o doutor Eduardo. Eu falava, gente, qual é o limite, né? E ele sempre falou, Carol, não tem como saber, porque existem vários parâmetros de limite. Tem limite financeiro, limite emocional, limite do corpo. Não tem como, né? E aí eu falei, você que vai saber o seu. E aí eu quase desisti, mas assim, eu e meu marido, a gente tem muita sinergia, né? E ele sempre falou, eu vou no que você... Como é meu corpo, né? Aham. Eu que tomo as vitaminas. É você tomando os hormônios, é você vivendo tudo isso, todos os sentimentos. Porque ainda tem essa questão da carga de hormônios, né? Não sei com você, mas comigo mexia emocionalmente demais. Não, assim, é uma bomba, né? Não mexia tanto quanto eu imaginei, até foi uma parte mais fácil para mim, mas mexe, você fica fora de si, né? E aí ele sempre me apoiou, falou, Carol, vamos no que você tá sentindo, no que você quer, eu apoio o que você decidir. Então isso foi importante porque ter uma pessoa que te apoia no sentido de tudo bem se você quiser continuar e tudo também não, se não, dá uma sensação de paz para você realmente, né, tomar uma decisão. Mas assim, Diferença, é um diferencial muito grande, né? mas eu precisei de um tempo, assim, eu acho que assim, nada a gente pode resolver na hora da emoção, porque é tudo muito diferente, né? Depois que você recebe a notícia, passa, respira, você começa a enxergar diferente. Então, assim, eu reuni forças e falei, vou uma última vez. Que, né, muitas vezes é assim, né? Na hora de Deus, a FIV, eu acho que ela é uma evolução, um homem não à toa, porque Deus, né, dá pra gente essa Da sabedoria exato, da capacidade, mas se Deus não quer, não há Cristo que faça, não há dinheiro que pague, não há médico que aconteça. Tem que estar ali prescrito para você, o bebezinho tem que te escolher. Isso é real. Fez, a Andressa tá aqui, inclusive, ela fez comigo semana passada, ela falando assim, olha, até colocar o embrião, os médicos, né, capacidade, você faz tudo que você pode fazer. Depois você colocou lá, se não é Deus soprar a vida, não vai fazer. Não existe medicina, gente. Sabe, tá tudo pronto, é euploide, fez teste genético, tá tudo É. certo, mas se Deus não soprar a vida, né? Não, isso foi muito nítido para mim, assim, nesse final que eu falei, vamos mais uma vez. Falei para meu marido, falei, vamos mais uma vez. Eu sei que tá puxado financeiramente, fora é isso, meu, que não tô no meu normal, mas eu falei, ele falou, vamos, então vamos. E aí eu lembro que
fiz teste genético, né? Aí tinha dado, né? Enfim, um euploide. E eu lembro que o doutor Eduardo falou assim, tava num momento ruim naquele mês. Ele falou, eu falei, será que a gente faz esse mês a transferência? Eu queria estar bem, eu tava passando por um momento familiar meio complicado, né? E aí ele falou, mas é muito complicado, você tá se sentindo muito mal? Porque assim, o seu endométrio tá ótimo. Meu marido falou, eu acho ótimo porque ela não vai ficar pensando 24 horas nisso, porque ela tá com outros pensamentos. Ela vai ficar bem. Ele falou de um jeito, meu marido, e o doutor Eduardo também, falei, gente, acho que é pra ser. Eu falei, eu vou. Não sei, senti. E aí fui justamente no último embrião que eu tinha congelado, euploide, foi o que deu certo. Era a Beatriz. A Beatriz. Então, é o último que você tinha, você não tem mais nenhum congelado. Nossa. Não. E você fez em setembro também, né? Fiz. Acho que a gente deve ter dias de diferença. Deve ter ido num dia, você no outro, alguma coisa assim. Não, foi uma semana, de fato, porque você teve antes que eu. Eu tive com 39 semanas e 2 dias. Você teve antes, né? Eu tive com 39 em um dia. 39 ou 38? Não, 38 em um dia, verdade. 38. Obrigada, eu te acompanho. Eu louca. Não, aí. Não, gente, por que aconteceu? Eu comecei a seguir a Kátia. A gravidez tirou parte da memória. Eu já, né? Faz isso. Eu comecei a seguir você. Eu sei que é uma semana, porque eu lembro que eu tava uma semana em casa, né? Tipo, esperando no resultado. E eu vi um stories que o doutor Eduardo repostou seu. E você saindo da clínica, e eu comecei a lembrar eu saindo da clínica. Ali eu comecei a te seguir, porque eu vi que você, eu falei, putz, ele vai ficar a mesma coisa, né? Tipo, né? Vivendo a mesma coisa. E aí eu comecei a te seguir. E aí eu falei com você por conta do grupo do Clexane, e você super atenciosa, nem me conhecia, me passou WhatsApp. Dali começou a nossa relação virtual. Aí a gente começou a conversar virtual. Aí um dia fui fazer um exame no A Mais. Eu fiz todo o meu pré-natal e de médico, de exame lá em São Paulo. Apesar de morar em Atibaia, eu ia para São Paulo fazer. E aí eu tava sentada lá no A Mais, aí a Carol sentou do meu lado. E eu sou super distraída, Carol. Super distraída, você percebe agora. E aí a Carol me falou, eu conheço você, né? Falei, Aí tava meu marido, a Carol falou, conheço você, você e você. Eu falei, ela me conhece. Então, verdade. Não, na hora, porque assim, eu que seguia a Kátia, então assim, obviamente era mais fácil do que ela me reconhecer, apesar de a gente ter se falado, obviamente. Então eu cheguei, só tinha ela lá, e eu. Era meio que ainda volta de pandemia, tava todo mundo meio, né? Eu falei, não acredito, que coincidência. É, falei, que coincidência. Eu falei, não é possível, eu sou faladeira, né? Imagina, na hora, eu falei, conheço você. Falei isso mesmo, conheço. o Nicolas subiu na minha cabeça, né? Porque ele tava na fase de ciúmes e subindo em cima de mim, etc. Foi muito. Eu fiquei tão feliz de conhecer. Ó, a Andressa, que é a casa de uma tentante que tá aqui, ela também fez com o Dr. Eduardo. Então nós somos três, Dr. Eduardo Não, também. vamos abrir um fã-clube. Vamos fazer fã-clube Doutor Eduardo, Dudu. Doutor Dudu, eu acho. Já sou, né? Eu tô com o Dr. Dudu desde 2013. Eu faço com o Dr. Eduardo, né? Esse tratamento, assim. Então, tô suspeita. Ainda mais quando a gente fala sobre sensibilidade, né? Porque eu já cheguei no... Você passou por isso também, né? Mas, assim, chegar na mesa dele derrotada, assim. E ver a sensibilidade toda nele, assim, sabe? De não só o médico falar, tá bom, né? Acontece, não. Ele foi super sensível comigo. Não, comigo também. Se ele não tivesse. Ele que enxergou que eu não estava no meu limite de esperar o bebê, de ter o aborto espontâneo. Ele que olhou para mim e falou, Carol, deu. Vamos lá. A gente não consegue expressar nesse período, né, Carol? Nossa, gente, olha, foi o pior momento mesmo, assim, o pior mesmo. Eu lembro de eu estar, antes de entrar na sala para fazer a cirurgia, que também é difícil, né? Você tá ali já sangrando, porque você toma medicamentos para começar a sangrar, e eu comecei a sangrar ali no hospital, e aí ele pegou na minha mão assim, olhou bem para mim, foi o momento que eu, né, fiquei muito emocionada. Ele falou, vamos que vai passar. Ele falou, vai passar. Vai passar e passou, tipo, foi importante para mim, eu acho, ter vivido também isso, esse bebezinho que eu perdi faz parte. Eu sempre imagino ele que era um menino, né? Eu sempre imagino que ele também ajudou que a Beatriz viesse. Então, sempre que eu agradeço por ele ter vindo e ter também me feito mãe naquele momento, né? Eu fui primeiro mãe dele e depois mãe dela. Mãe arco-íris, né? Ai, Carol, não é fácil. Mas eu também falo que
fortalece, né? De alguma forma. Exato, exato, Dá um fortalece. diferente para tudo, assim. Nesse tempo que você ficou entre a primeira, de você ter chegado no doutor Eduardo, até você conseguir o positivo da Beatriz, quanto tempo? É... 2020, 2021, 2 anos e meio. Nossa, é bastante tempo, né? Foi bastante, foram várias tentativas, enfim, e todas elas você tem que, né, se preparar o endométrio, começa de Tem novo. tempo, né? E Tem o respirar. tempo, tem o Não, tempo, tem o tempo que não é nosso, né? Então, e fora que, assim, até achar o doutor Eduardo também, eu fui em cinco sim, médicos antes. nossa. Cinco É, médicos. bom, eu passei um monte de ginecologistas antes, mas em especialista em reprodução humana foi direto no doutor Eduardo. Né? Que Mas eu sorte. falo, não, foi sorte. Foi sorte e também, assim, a questão de você se identificar, né? De ou você falar, né? E você ser ouvida. E não só eu, o Rafa que estava do lado. Porque até então, quando eu cheguei lá, não sabia se o problema era meu ou era do Rafa, né? E ele não olhou só pra mim, ele olhou pro casal como um todo, né? Foi identificação total, assim, da gente. E eu não falava muito. Eu cheguei bem fechada na época, sabe? Já tava tentando há 7 anos. Então, 6 anos, quase 7 anos. E então eu tava já assim, sabe quando você tá no fim das forças já, de saber É, o que tá acontecendo. E não é. imaginava também que o meu problema ia ter que ser fertilização. Então, assim, ele foi muito certeiro em tudo quando a gente chegou lá, né? Enfim, mas vamos voltar ao que a gente falou. A gente tava falando do nosso encontro. E aí a Isso. Carol encontrou e a gente tava indo fazer o. Eu acho que a gente tava fazendo o primeiro. Quanto tempo a gente tava ali já? Eu não lembro. Se já era o segundo. Não lembro, mas acho que não tinha feito ainda Ah, não, não lembro qual que era. Foi no Era comecinho, né? fazendo, não era? Primeiro morfológico, será? Não, morfológico eu não fiz lá. Certeza que não era. Eu fiz em outro lugar. Acho que foi antes do primeiro morfológico. Coração, eu já sabia que estava tudo bem. A gente já tinha uma barriguinha, mas não era muito grande. Que eu lembro que você quase não tinha. Eu Nossa, já. quem mal sabia que eu ia ficar daquele tamanho que eu fiquei. Gente, eu fiquei enorme. Ai, você não tem saudade? Da barriga? É. Não, Kátia, não. Putz, saudade, sério? Não, a barriga ficou. É que a Ficou. sua barriga ficou ótima, a sua barriga. Por isso que tem saudade. A minha era de gêmeos. Uma cara diferente. Aí a gente olha diferente, né? Porque pra mim você tava linda também. Aquele barrigão ficou lindo. Não, a minha médica falou no final, Carol, de fato, a sua barriga é de uma gestação gemelar. O tamanho era de uma gestação gemelar. Kátia, não dava. Eu fiquei nos últimos 15 dias em casa, que não conseguia andar com aquela barriga. Não, tá ótimo, tô bem, feliz. Bom, eu também eu vomitei os 2 últimos meses inteiro, né? Então, nem que eu quisesse. Senão eu tinha ficado bem maior. Por isso. Só por isso. Porque eu não tava evitando nem um pouco comer, eu não tava evitando nada. Assim, tava comendo naturalmente, mas tava comendo bem. Não tava querendo sofrer com isso. Carol, e aí vocês fizeram a transferência e pegou e viu o coração, né? Foram lá, fizeram, o primeiro pegou o positivo e o segundo viu o coração. Isso. E o teu coração com tudo isso, né? Porque você já tinha perdido um. E aí, como é que foi esse processo? Olha, eu só comemorei, assim, vou te falar, assim, eu me segurei bem, assim. Não me segurei, assim, eu comemoro, eu não, nunca vejo o copo meio vazio, assim, eu sempre acho que vai dar certo. Mas, assim, eu me contive, não falei pra ninguém. E só de fato comemorei a gestação mesmo, assim, tipo, pra falar, depois do primeiro morfológico. Que você. Ah, nossa. É, Esperei bem. porque a cabeça fica, né? Eu imagino. Ah, Porque eu lembro que eu decidi, né, fazer essa fertilização, essa transferência do embrião e contar todo o processo, né? pois Desde é, a questão de coragem. etc. E eu sabia que não ia lidar muito bem, mas eu falei, bom, vamos fazer isso dessa forma, porque eu sabia que outras pessoas precisavam assistir também. Muita gente tem vontade de fazer, aliás, precisa fazer, que não que a gente tenha vontade de fazer fertilização, mas tem medo do processo para conhecer. E também essa questão de dar ou não dar certo. É lógico que a gente não quer passar por isso, mas é importante você ouvir de alguém que não deu certo também, sabe? Todo o processo. E eu falei, bom, eu consigo lidar com isso dessa vez, então vamos contar para todo mundo. Porém, eu só consegui comemorar lá pelas 9 semanas.
não consegui comemorar muito antes, sabe? Assim, comemorar. Contei pro pessoal, fiquei feliz. Contida. Ficar assim, segura, sabe? Era uma coisa contida antes, é igual eu, contida. O ultrassom de 9 semanas, que foi quando eu soube que eu tinha perdido, nossa, eu tava tão nervosa, tava até com dor de barriga, gente do céu. Eu Foi imagino. pior. Porque você tá. Ah, porque você já passou um processo, né? São marcos, né? Eu falo que são marcos que a gente vai vivendo, né? Nossa. Eu imagino. E contar pra família foi quando? Foi então, ó, quem sabia que eu tava em tratamento eram só os bem próximos, minha mãe, minha sogra, minha cunhada, minha irmã, só os bem próximos, assim, as amigas bem íntimas. Depois que eu fiz o morfológico, logo depois eu fiz o chá revelação, que eu soube que era menina, eu tinha certeza que era menino. Certeza que era menino. Errei, era menina. Ah, você sabia que era euploide, mas não sabia se era menino ou menina. Não, porque o que aconteceu? Mudou. A legislação mudou, tipo, Mudou bem um na. mês antes. É. Um mês antes mudou a legislação. Antigamente saía no resultado se era neoploide ou euploide e o sexo. Agora não sai mais. Então eu não sabia. Então eu fiz junto com. Aí foi uma festa, porque a família, só a próxima mesmo foi, mas aí eu comemorei, descobri o sexo do bebê. Fiquei felicíssima que era menina, ficaria feliz se fosse menino também. Foi gostoso. Foi ali o momento que eu comecei a curtir. A gestação foi naquele dia. É que você começa a ser palpável, né? Você começa a sentir algumas coisas, você começa a ver que tá tudo bem, né? Mas eu falo que cada ultrassom que eu ia com o coração assim, né? E vai, esperando alguma coisa, preparado, né? Vai, vai. Eu lembro que da sensação de quando eu fiz o morfológico, que eu falei, putz, agora eu posso comemorar. E eu lembro que eu falei pro médico que eu não queria saber se era menino ou menina, porque eu ia fazer o chá de revelação 2 dias depois, né? Beleza, que eu tinha feito o exame de sangue. E eu lembro que meu marido também percebeu. Ele falou assim: ah, então aqui é a cabeça, aqui não sei o quê, bibibi. Ah, aqui tem tantos centímetros tem o braço dela. É, Dela. não, aí eu fiquei quieta, né? Eu fiquei quieta pra não ficar chato. Na hora que eu saí, eu falei, você achou que ele deu uma gafe? Aí ele falou, achei. Eu falei, mas eu nem quis saber, nem perguntei. Eu falei, vamos ver. De repente Viu? não foi. Momento ali, né? É. Quem fez pra você essa revelação? Alguma. Foi Alguém uma da sua amiga, família? minha melhor amiga. Tinha assim, eu fiz uma coisa bem íntima que o marido não queria fazer. Ele não é do Aue, ele não é super Eu, reservado. eu sou do Huawei, o meu marido é. É diferente. Então, você vê? Aí a gente concordou, ele falou, não quero já revelação. Aí eu falei, não, vamos no meio termo, porque é assim que funciona, né? Uma parceria. Então, você não quer nada, eu quero uma coisa legal, vamos fazer uma coisa pequena. E aí a gente fez só com a família, e essa minha amiga, que era que sabia, só. Ela é a única pessoa que não era da família, que era praticamente da família. Então, ela que ficou responsável em organizar ali o balão, disso que eu estourei. Mas foi muito gostoso, muito divertido, eu adorei. Adorei. Você também fez a revelação, né? Eu fiz. Eu não queria. A gente, os dois aqui, apesar do Rafa ser mais do Huawei, nem eu nem ele queria uma revelação. Que a Uhum. gente chama de revelação aquelas 10 formas de descobrir, sabe? Que vai enganando. É isso, não é isso, sabe? Quando a gente falou, não, não quero. Mas é uma prima, que é quase irmã minha, convenceu a gente a fazer. E aí ela organizou pra gente e fez uma coisa pequena. E foi muito gostoso. Eu não fiz chá de bebê, né? Sim. Então a revelação acabou marcando esse momento. Do Nicolas eu não tinha feito. Então, na verdade, eu acho que eu me arrependeria hoje de não ter feito. Foi muito gostoso. E eu tinha certeza que era menino também. Porque Jura como é um também. meio da época do Nicolas, você tinha na cabeça que era, né? Ó, o Rafa tá falando que eu acho um pouco chato, na verdade. Mas O ele meu marido. amou. Não, meu marido também ia achar chato, meu marido também. Não queria. Eu tinha certeza que era menino. Eu achava que era menino porque, sei lá, eu tive o Nicolas e eu falava assim, ah, tudo no mesmo dia, tudo, tudo na mesma época, deve ser um menino. Tem um cara de mãe de menino. Jamais imaginei que era uma menina. Tanto Nossa, que eu fiquei também. super emocionada quando eu vi, né? Vão ter um casal, etc. Não que eu fosse ficar Gostou. feliz. Eu ia ficar muito feliz, né? O Nicolas é super meu puxa-saco, né? Então, Eu sei, minha irmã tem um casal também e o menino é. até hoje ele é. Eu já sei que a Rafaela vai ser puxa-saco do Rafa. E ele tinha Uhum. certeza que era menina. E a minha mãe também. Aliás, ele queria que fosse menina, não tinha certeza. A minha mãe tinha certeza que era menina. Sempre falou. Desde a época que Olha, a gente faz nosso congeladinho, ela falou: você é uma menina.
Você vai transferir, você vai... Eu falava também, eu falava que era o Frozen. O Frozen, eu falava. Pois é. Enfim. E aí, a gravidez? Porque assim, eu te assistindo nos stories, não parecia que você tava mais aflita. Parece que você curtiu bem, levou leve a gravidez. Levei, não, eu levei. Eu não posso reclamar. Minha gravidez foi muito boa, eu não tive uma intercorrência. Eu não tive, diferente do meu tratamento todo, que teve várias, né? A gravidez foi perfeita, eu não tive diabetes gestacional, não tive nunca nenhuma coisa que eu pudesse ficar tensa. Então, assim, eu fui muito abençoada na gestação, não posso reclamar. A única coisa realmente que me incomodou nos primeiros 3 meses, passei muito mal, mas tudo bem, faz parte, né? Beleza. Mas no finalzinho, eu fiz muita fisiopélvica, fiz muito pilates, né? Então, assim, me ajudou. Porque, assim, o peso realmente estava muito grande da barriga. Muito grande. A barriga estava muito grande. Isso no final me incomodou. Tanto que eu fiquei 15 dias em casa antes de ter o bebê. E se eu não tivesse entrado no trabalho de parto, eu teria marcado a cesárea para daqui 40 Não, semanas, eu falei. você Oi? conseguiu fazer, você conseguiu fazer o parto normal, né? Não, quando no final não, né? No final de 10 horas depois do trabalho de parto, eu tive que fazer cesárea. Sério, você ficou 10 horas de trabalho de parto? Ó, minha cachorra tá aqui, gente. E ela tá. E vocês vão escutar ela latindo. É que se eu deixo ela Oh. pra fora, só pra avisar, eu deixo ela pra fora, ela fica arranhando a porta. Mas ela quer estar dentro e quer estar fora. Enfim. Você ficou Eu 10 horas de trabalho de parto e teve que fazer cesárea? 10 horas. Mas assim, pelo menos a minha doula disse que todo o processo que eu passei é benéfico, tanto para mim quanto para Beatriz. Então, aqui não era para ficar chateada, mas foi. Eu me preparei muito para o parto normal. Nunca imaginei isso. Não era um sonho na minha vida. Mas a gente vai mudando, né? E eu fui mãe muito, muito tarde. E aí mudei muito, né? Então, com 42, que é o que eu tinha, eu já tinha uma outra visão um pouco, né? Do processo de como que eu queria que viesse ao mundo. Então, mas eu sou medrosa, sou muito medrosa. Então eu tava com muito medo também. Só que a minha Medo do doula, parto, né? Eu tinha muito. também. Eu morria de vontade de ter um parto normal, mas eu não queria me preparar, ao contrário de você. Não queria fazer pilates, não queria me preparar nada. E eu tinha medo de dar alguma coisa errada. Tinha muito medo. Tinha medo. Tinha medo não de dar errado, de medo da dor mesmo, que de fato é pra ter medo mesmo, gente. Assim, mas na hora, depois você esquece. Mas na hora ali é difícil. Mas eu me preparei porque assim, eu falei, eu vou querer passar por isso, então melhor eu estar preparada para isso, né? Porque acho que melhor. E de fato foi importantíssimo ter feito todo o tratamento não, todo o processo de físio e tal. E a doula também, assim, se não tivesse ela lá, eu tinha desistido no começo já. Te juro. A dor ajudou bastante, então. É, Nossa, mas era ajudou muito. ter alguém que você confia ali é muito importante, eu acho. Nossa, é incrível o quanto a pessoa tá ali, que você falou, quem se confia e falando pra você, você não entra no modo de desespero, assim, sabe? Ela vinha falar a hora da contração, respira, entra em contato. Nossa, juro, era um sentimento que de fato aliviava a dor. A voz dela na minha orelha, assim, e aliviava a dor. E depois de 10 horas do trabalho de parto, eu tomei anestesia, então eu tava só naquela coisa boa de esperar a expulsão. Falei, gente, consegui, né? Venci, tomei anestesia, vou fazer força e vai nascer. Tava naquele êxtase. Ah, o êxtase. Aí o que aconteceu? Eu fiz dois push, né? E aí o batimento da Beatriz começou a ficar alterado e não começou a não voltar no tempo certo. Aí a minha obstetra falou, Carol, lembra que a gente conversou que quem escolheria a via de parto era a Beatriz, não você. Ela não vai querer nascer de parto normal. Acho que a gente tem que fazer uma cesárea de emergência. E eu falei, ok, né? Tô aqui pra isso. E lá fomos nós para a cesárea de emergência. Como falar não, né? Não tem como. Não, fui. Não Fui. tem. E eu não. E também assim, eu não tenho medo de cirurgia, de cesárea. Não é um problema pra mim. Então, eu tava anestesiada já. Só aumentou a anestesia, né? Claro, né? Aumentou e aí foi o parto, foi super rápido. Ela nasceu bem, mas ela nasceu já com mecônio. Ela já tinha feito cocô, então já estava realmente. Não foi por acaso. Foi bom a gente ter ido por parto para cesárea. E eu tive uma. A minha placenta estava muito grudada no útero, muito. Ela teve muita dificuldade de tirar minha placenta. Nossa, Demorou um pouco mais do que normal. E aí, com isso, meu útero demorou para contrair. E aí, com isso, eu tive uma hemorragia. E com isso, demorou um pouquinho mais. nossa. Vai, tô muito Juro.
É. Juro, meu marido deu uma traumatizadinha no parto, assim, ele não gosta muito de lembrar que quase que eu tirei o útero, mas eu deu, no final deu tudo certo. Depois de 3 horas de cesárea, ok, ela conseguiu fazer meu útero contrair e ela pegou o meu peito já direto depois também. Depois, assim, dali, teve uma intercorrência na cesárea, mas eu nem gosto de ficar muito falando disso. É, imagina. Agora, 4 meses depois, com ela bem, né? Ah, tudo certo. A gente nem lembra o que que deu errado, Cara, né? nem lembro. Meu marido fala, nossa, eu não gosto de lembrar dessa parte. Nossa, eu falo, nossa, eu gosto, porque eu não tava sentindo tanto, né, o clima tenso. Tava meio anestesiada, né? A bebê tava ali no colo dele, dormindo, bonitinha. Aí eu saí de lá, fui pra sala de recuperação, ela já pegou meu peito, tipo... Então, assim, já comecei a minha jornada ali, e era pra ser assim. Nossa, não tenho nenhuma recordação ruim. Não tenho. É ótimo isso. É, na verdade, é história pra contar, né? Pra falar como veio, pra ela saber depois, né? É isso que faz parte. E você também tomou Clexane a gravidez inteira, né? Ou não? Não, eu Por... tomei só nos 3 primeiros meses, porque minha alteração de é bem pequena. Foi mais por segurança que o doutor Eduardo falou, Carol, toma até 3 meses pra gente ter certeza que não vai afetar o bebê. E aí depois não precisa mais. E aí eu não tomei. E não tomei nem depois no pós-parto também, que não precisou. Minha obstetra falou que não precisaria. Só na hora mesmo ali. E depois também não tomei. Então, foi curto período, mas chatinho, né? Clexane é chatinho, mas é isso. Tudo vale, gente. Tudo vale. Olha, tudo que a gente fez, todas as picadinhas do amor que a gente tomou, tudo compensa, porque é uma bênção de fato. O que a gente pode viver depois. Vale as tentativas, vale o choro das frustrações. É que se a gente começa a caminhada e sabe onde é que a gente vai chegar, né? Sabe que vai ter a Beatriz, sabe? Lá em 2020. Eu sabia que em 2022 estaria com a Beatriz. Tudo vale a pena, né? Você sabe que meu marido, eu queria muito ter filho e ele falou que não fazia tanta questão, que queria viajar, que a gente casou tarde, que queria aproveitar. Então, assim, foi muito eu sempre, né? Ele sempre apoiando e falando, vamos fazer o que você quiser. Mas eu sempre que puxei. E aí ele tá apaixonado por ela, apaixonado, tipo Deus na Terra. É essa menina quando ele olha pra ela. Acabou, né? E tem como não tá, né? Tem como. Nossa. E aí ele falou pra mim, nossa, obrigada. Realmente, se não fosse você que tivesse, né, insistido e falado, não sei o quê, né? E eu achei legal isso, porque né, é um reconhecimento também de uma coisa que eu enxergava. E eu sabia que ele ia ser um pai excelente, eu tinha certeza. E ele é, de fato. Mas ele não sabia tudo que ele podia, sabe? Ele não tinha essa visão do que seria. Ter, né? O pai. E tudo que ele estaria perdendo se não conseguisse, Isso, né? isso. Já imagino. É, deixa eu perguntar pra você. Essa questão de fazer fertilização pra você, então, foi muito assim, 7 meses tentando, vamos ver o que tá acontecendo e ok. Quando você chegou a ver todos os problemas, você falou, ok, vamos fazer fertilização, ou você teve alguma Foi. dúvida, ou foi. Você sabe que assim, eu sou realmente uma pessoa que eu não sou uma pessoa, sei lá, minha família também é assim, não tinha muito de ficar. O que tem que fazer? É isso, a gente é assim, sabe? Então tá, tem um problema, tal, sei lá, tem que fazer uma cirurgia. Tá, quando a gente precisa, pode semana que vem operar, doutora, eu vou semana que vem, então. É assim, tipo, a gente não fica chorando naquela coisa, remoendo, ai, por que eu, por que eu? Eu fiz essa pergunta de por que meu bebê não vem, depois de muitas tentativas que eu falei com meu marido só, falei, mas por que será que Deus não manda nosso bebê? Uma vez eu perguntei isso pra ele, assim, sabe? Mas não é muito meu perfil. Eu aceito o problema, lógico, né? Preciso de um tempo para absorver. Então, absorvi aquilo e aí eu já olho o que eu tenho que fazer para resolver. É isso. E aí a gente tem claro que eu quero ter o bebê e vamos fazer isso acontecer. Então, eu não me lembro de ter ficado muito, assim, chateada, sabe? Eu agradeci por ter a possibilidade de ter acesso ao tratamento. Sempre agradeci muito a Deus por isso, porque tem tanta gente que não tem como. Então, o fato de eu poder ter acesso, de existir um meio, era só gratidão que eu tinha que ter, né? É lógico, né? De poder pagar, né? De poder. Eu falo isso, né? A gente é muito. é,
a gente, apesar de ter dificuldade e tudo mais, né? A gente ainda tinha várias possibilidades de ir lá, nem que pagar, às vezes até dividir alguns tratamentos, como você falou, né? Várias formas de se fazer. Mas a gente conseguiu, né? E tem gente que não tem isso, né? Que não pode Muito. Eu falei, como? pegar. Eu A gente pensava não que como. tem um diagnóstico. Não que todo mundo que vá até lá, vai até um especialista vai ter. Às vezes você não vai receber um diagnóstico, mas tem gente que não consegue nem chegar até um médico para falar assim, ó, seu problema é esse, a gente vai fazer esse tratamento e essas são as suas possibilidades. Tem gente que não consegue. Eu falo com muitas pessoas assim, que não conseguem chegar até um especialista, ou que eu te perguntei de medo, né? Porque eu demorei muito para poder aceitar que eu teria que fazer a fertilização. Eu tentei 6 anos, vários meses ali chorando, né? Cada dia que atrasava, não sei se você viveu esse período, cada dia que atrasava a menstruação, 1 ou 2 dias eu achava que estava grávida. Cada vez que eu via que eu não estava grávida, era um terror, né? Eu tive um Frustração. momento de ver, porque a gente sente os mesmos sintomas, tudo igual. E, e aí, eu cheguei a atrasar, pra ter uma ideia, uma época atrasou 45 dias. Nossa Mas Senhora. era a minha endometriose, eu sei lá o que que era. Nem sei se talvez eu tinha engravidado mesmo, ou e tinha perdido, vai saber também, né, nessa época. Sim. Porque eu só fui fazer o exame e deu negativo. E eu não sei até hoje o que foi que aconteceu. E, e quando eu cheguei no doutor Eduardo, que ele falou todos os problemas, eu falei, gente, e agora? Demais, assim. Demorou para mim conseguir absorver mesmo tudo isso e aceitar que eu tinha que fazer fertilização. E eu questionava muito a Deus. Falava para Deus muito por quê. Eu questionei muito. Eu fui muito rebelde. Muito. Eu sou Jura, Kátia? porque eu não aceitava quando eu tive a primeira negativa, então eu virei uma pessoa de outro mundo, né? Eu No tinha Jiraya. raiva de pessoas que tinham criança, ficava brava quando alguém falava assim, engravidei, não queria. Eu falava, como Ah, bom, assim isso você sim. queria? Não Isso é? também concordo com você. Isso é um sentimento que dá. Né? Dá. E você era muito ligado nos seus sobrinhos também, né? Porque eu lembro, sobrinha, que eu lembro que o dia que a gente, que você falou muito da sua sobrinha, falou sobre a gravidez, como é que ela estava lidando. Foi bem no dia que a gente se conheceu. Pois é, eu tenho dois sobrinhos. Uma sobrinha mais velha, de 10, e um sobrinho de 8, né? E ela é grudada no meu marido. Tanto que ele queria muito uma menina por conta dela. E a gente tava lidando com como que ia ser, né? Será que ela com ciúme ou não ia? No final das contas, ela tá uma pré-adolescente quase, né? Então ela tá já um pouco já em outro, né, momento. E o meu sobrinho, menino de 8, está em love com ela. A hora que ele vê ela, quer pegar no colo, quer dar beijo, quer pôr a mão. Não, olha, eu falei, gente do céu, olha que coisa louca. Demais, né? O Nicolas tá assim. E Se você sabe que abraçar. assim, não, o fato de ter, eu acho, meus sobrinhos, bom, você já tinha um, também tá mais fácil, mas eu tinha os dois, por o fato de eu ter os dois sobrinhos, eu era muito próxima, né, deles. Então, eu achei que ia ser tudo muito tranquilo. Porque eu sou mais velha, porque eu tive dois sobrinhos, ajudei a cuidar, porque eu tinha tempo, né? Não era casada, então grudei na minha irmã com os meus sobrinhos. Falei, vou tirar de boa. De boa. De boa. Nossa, a hora que eu cheguei em casa com o bebê, que eu olhei a cama, meu marido, o bebê e eu. O que que eu Que, faço? nossa, eu põe pra dentro de bebê de novo. Porque eu quero descansar, não é? Mas assim, eu tô capaz. Mas é igual. Mesmo eu já tendo Nicolas, tá? Eu cheguei em casa e me senti assim. Nossa, o que é esse Eu puerpério, gente? teve no dia mais frio do ano. Eu tive um dia antes. Que a gente tem um dia de diferença, né? Que E eu frio. lembro que eu fui pra casa e eu cheguei em casa e falei, gente, não sei se eu vou dar conta. E eu não quis Nossa. ajuda, né? Eu lembro que a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu não quis ajuda e eu preferi ficar sozinha em casa com o Rafa. E eu lembro que você falou, você é louca. Louca. Falei, louca. Meu Deus do céu. Olha, eu assim, eu não tenho estrutura. Eu achei que eu ia dar conta, mas eu tava na casa da minha mãe. Minha mãe, ela é super agilizada, assim, agilizadíssima. Com meu marido lá, e eu tô com medo, achando que não ia dar. Falei, como que você tá sozinha com esse cachorro, gato, papagaio, galinha, filho? Falei, tá louca. Eu falei, meu Deus do céu. Peixe, né? Todo mundo. E um filho e uma menina. E um marido, Não, né? não, por isso Você me eu ajudou olhava bastante. assim,
Não, eu olhava as histórias e falava assim, não, meu, não vou conseguir, porque você imagina essa mulher tá lá, arruma a casa, faz café pra tomar. Não é possível. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Imagina. Gente, eu surtei várias vezes. E surta, né? Que é um sentimento que eu acho até que é legal a gente falar. Eu sempre, é muito importante falar isso, né? A gente quis muito engravidar, a gente foi fazer fertilização, teve Oh, perda, etc, etc. E quando nasce, no nosso caso, a gente fala assim, não podemos reclamar, certo? Porque eu sempre quis isso e agora tem que ser, eu tenho que dar conta, porque teoricamente a gente tem que chegar com o gene lá pronto já, né? De que sabia fazer tudo. Só que não é assim, né? A gente falou muito sobre o portério, né? Sobre a Carol, a gente comparava muito. Como é que você tá? Eu tô sentindo isso, tá melhorando isso, não tá melhorando. E, gente, é um sentimento muito louco, essa questão do muito. portério. Nossa, gente, a gente precisa falar muito de puerpério, porque eu não sabia, minhas amigas todas tiveram bebê, né? Eu sou retardatária, então elas tiveram bebê faz tempo. E ninguém falou pra mim dessa coisa do puerpério, gente. Pelo amor de Deus. Cheguei na médica, na obstetra, ela falou, e aí, como você tá? Eu falei, péssima. Eu falei, péssima, não me reconheço. Aí ela falou, o que que você tá sentindo? Eu comecei a falar, estou ansiosa, angustiada, agoniada, apavorada, chorando. Quem sou eu? Ela, então, né, puerpério. Eu falei, como assim? Pelo amor de Deus. Eu falei assim, porque os hormônios. Eu falei, gente, isso, o que que é isso? Eu falei, o que que é isso? Eu tenho que passar esse negócio, porque eu tô péssima. E aí, de fato, uma amiga minha falou pra mim, né? É como se fosse, você distorce a realidade. Você enxerga uma coisa que não é aquilo lá. Mas você Exato. enxerga aquilo lá. Eu Gente, lembro que eu sabia, sabe? Eu ficava me preparando, eu antes, né? Eu ficava lembrando da época do Nicolas. Só que a época do Nicolas, como eu tenho um período que ele estava internado, e assim, a maior parte mais pesada eu senti lá, eu ficava assim, não, será que aquele sentimento era porque ele estava internado? Ou será que aquele sentimento era o porpério mesmo? Não, vai ser de boa agora. E até conversava com meu marido, ele falava assim, não, mas agora a gente vai lembrar, né? Que ela vai vir para casa, né? Ela vai vir para casa e a gente vai ficar bem, e aí vai ser outro sentimento. Muitas vezes eu falo, eu fui pra lavanderia ou fui pro banheiro contar até 10, sabe? E falar assim, Deus, eu sei que esse sentimento, que isso que eu tô sentindo não é, é o porquê. é o Mas parece que puerpério. tá errado, parece que tá, sabe? Gente, a gente enxerga diferente. E assim, minhas amigas todas, eu ligava pra elas e falava, como você teve bebê? Você sentiu isso, isso, isso? Ai, senti, amiga. Eu chorava no banheiro, fechada. Falei, oi? E por que que você não Falei, me você. contou antes? Exato! Falei, você tem que ter me contado pra me preparar. Agora eu falo pra todo mundo. Todo. Contar antes. Você Não, só sabe o que passou. Porque isso é um. Na hora você fala assim, não, gente, não é possível. A gente, eu tô com depressão, né? Sei lá o que que você passa, você cara, pensa. eu não me reconheci. Eu não sou uma pessoa chorona. Não sou chorona. Cara, eu chorava por qualquer coisa. E assim, tipo, teve um dia que não sei o que que ela tava com fome, eu acho, eu não percebi que ela tava com fome. Meu marido percebeu, chorei. E ele falou que você tá chorando. Eu falei, eu não sei que eu tô chorando. Eu falei, eu não sei por que que eu choro, eu não sei nada. Não, o doutor Eduardo tá rindo da gente, né? Sorte que Eu não tô foi vendo, ele que cuidou do nosso. louca. Gente, por semana, né? Nossa senhora. É, tô louca, mas realmente, gente, é isso. É um sentimento. Ó, eu chorei por tudo. Eu chorava quando o Rafa falava calmo. Eu chorava se eu achava que ele tava falando sem ser calmo. Chorava Nossa. por causa da Rafaela. Chorei. Primeira semana eu chorei porque o Nicolas pediu pra me brincar com ele de Lego e eu não consegui brincar. Nossa, chorei. Isso eu lembro que eu vim contar aqui. Chorei, chorei, chorei. Tá Ah, rindo rindo muito. muito. É. Mas tem que. O doutor Darcy tem que avisar as suas pacientes que existe porpério. Ai, Por já favor. avisa. Alerta. Não, que eu mandei mensagem para esse doutor, coitado. Nossa, Kátia, meu marido falava, não manda mensagem agora. Tá tarde. Eu falava, mas eu não aguento. Eu falei, eu tenho que mandar. Tudo que eu perguntar. Olha, dessa Tudo. nem mandei tanta, mas na primeira eu mandei bastante. Na minha época não era nem WhatsApp, era e-mail que eu mandava pro doutor Eduardo. Ah, A primeira vez, melhor. Coitado, na minha foi WhatsApp. Nossa. rápido. Nunca me deixou esperando. Respondia rápido. Mas, nossa, se fosse a primeira vez agora, com WhatsApp, coitado. Porque a Menina, gente. era tudo, tudo. Era assim, eu sentia uma coisa diferente, eu mandava. Aí dava uma. Tudo, mandava. Qualquer coisa que passava na minha cabeça, eu falava, eu não vou passar nervoso. Eu falei, eu perguntava. Acontece de quê? Para ficar marcado Ah, e sim. vir histórias boas. É, agora é boa, né, doutor? Na hora.
Na hora não é. Olha, você sabe que até agora eu não me arrependo de não ter chamado ajuda da minha mãe É mesmo? e da minha. Porque elas iam cortar relação comigo. Porque elas iam achar que eu tava sendo grossa com elas. Ou que eu perde mesmo, né? No meu caso. Como tudo era muito assim, eu não sabia se eu tava falando bem, se eu tava sendo grossa, se eu ia chorar, não ia entender. É assim, lava a louça pra mim, pro meu marido. Lavava. Aí eu olhava, não era assim que eu queria que lavasse a louça, sabe? Essas coisas. Assim, imagina com duas pessoas que não convivem com você o tempo todo. Mas, né? É, Eu ia é. perder. Minha sogra. Olha, não é fácil. E não tem o que fazer, né? Porque eu lembro que eu usei até o. Só abrindo parênteses aqui, né? No final da gravidez eu vomitei pra caramba. E aí a Carol me deu de presente um óleo essencial pra poder me ajudar. Que ajudou muitas vezes, mas enfim, eu tava num caso super mais avançado, né? Não consegui resolver. E aí no puerpério eu usei óleo de lavanda. Ótimo. Só que não ajudou muito também. Não sei se você usou os Jura? olhinhos. Usei tudo, filha. Tudo. Eu tomei homeopatia, floral, né? Tomei floral e tomei. E tomei todos os óleos. Mas são vários, né? É, os blends, né? Eles falam. Mas não tem jeito, né, gente? E Tem que melhorou? passar. Hoje Não, eu acho melhorou? que assim, ajudou eu não ter que tomar um remédio mais forte, assim, sabe? Isso sim. Mas eu tive que passar, tive que enfrentar, e é uma coisa assim que não é fácil mesmo, assim. Então, por mais que eu. Ah, o doutor também usa. Eles dão o suporte pra gente, mas assim, é químico e a gente tem que viver. Tem que viver e aceitar. Agora, Não tem, sabendo que vai passar, né? né? Tudo isso é queda de hormônios no corpo, porque a gente tava com os hormônios lá em cima e não tem jeito. E amamentando ainda, né? Tem tudo isso. Sim, e passa, né? Isso que eu acho que a frase, o mantra, né, das novas mães é pá, tudo passa. Tudo Tudo passa. passa, gente. Vamos deixar claro. Que a gente tá com 4 meses. Passa, mas outras coisas, né? É isso. Tem que contar essa parte também. E você amamentou lá na maternidade. Vamos entrar nessa parte também aqui. Amamentei. E você já Gente, esperava que você conseguir amamentar lá na maternidade? Você queria? eu queria, eu queria. Ela pegou super rápido, lá no centro, na sala de recuperação mesmo, tá, abocanhou. E aí foi um primeiro trauma meu, porque ela chorou as 2 noites, não a primeira que ela nasceu, né? Mas as outras 2 noites, direto, a noite toda, chorando, aos berros, aos berros. E aí ela só parava quando ela tava no meu peito. E no peito não sai nada no começo, era só colostro. E aí machucou meu peito. E aquela boquinha, eu lembro, só de lembrar me dá até uma aflição. Aquela boquinha que vinha desesperada, assim, ó, à Uhum. noite. Aquele peito doendo. E ela gritava. E aí descobri que ela estava com fome. Porque eu achei que todos os bebês nasciam com reserva. Não existia possibilidade do bebê nascer com fome. Hoje eu sei que não são todos os bebês que nascem com reserva. Minha filha nasceu com fome. Uhum. A hora Não que a sabia. gente deu não, juro, a hora que eu dei um suplemento, um complemento pra ela ali no terceiro dia, coitadinha, a cara de felicidade dela, não tem ideia. Bichinha nunca mais chorou, coitada. Tava com fome mesmo. Muita fome, pecado. E aí, né, enfim. Ah, mas depois eu consegui logo, porque ela mama muito bem, ela pega muito bem, porque depende muito também, não só de você querer, né? É da pegada do bebê, é do seu seio, é um monte de coisa. A amamentação também é outra uma coisa que não é fácil, não é aquela mundo margarina, né? É difícil amamentar, é Como que maravilhoso, mas você tem que querer muito também. E assim, e não julgo quem não quer, e não julgo quem não. Olha, gente, a mãe sempre tem razão. Eu falo isso, a mãe sempre tem razão. Quer aumentar até 6 meses tá certo, quer até um ano tá certo, quer dar. Gente, a mãe que sabe. E a eu mãe queria. aguenta, né? É a mãe que sabe até onde ela aguenta. Não tem como falar que é. Não tem, Não é uma dá. doação. É uma doação. Amamentar deixa exausta mesmo, assim. Porque não é à toa que a gente emagrece quando a gente amamenta, porque de fato suga mesmo a gente. Mas é muito gratificante você ver o bebê crescer, porque você está amamentando também. Então tudo tem um compensatório, né? E eu não dou fórmula, eu dou uma madeira para ela de fórmula à noite antes dela dormir, porque eu tenho que ter certeza de que ela está alimentada e vai dormir e, tipo, e tá bem. É para mim, se você pensar na madeira, mas só. O resto é tudo peito. E eu vou trabalhar, deixo leite para ela, uma mamada só que eu pulo, né? Que eu vou só à tarde.
Então, tô conseguindo conciliar e a minha intenção é fazer isso até 6 meses. E aí depois a gente vai ver, depois que ela introduzir, né? Que eu acho que ela vai pegar super minha alimentação, porque ela é bem boa de boca. É. Isso é legal de você estar falando, porque a gente se culpa muito, né? Se culpa muito por não amamentar, por amamentar, por dar fórmula, por não conseguir integrar. Eu lembro que a gente até conversou um pouco sobre isso. Eu falei, imagina, se você voltou para a loja muito rápido, certo? Você é empresária, a loja, isso não tem como deixar as coisas para lá, né? Para depois. E, e amamentar e estar lá ao mesmo tempo é difícil, né? Você tá trabalhando, né? E tá amamentando. E tirar essa questão de tirar o leite também não é fácil. Porque você já se doa para ela o tempo que você tá junto com ela. Ainda tem que arrumar um tempo para poder tirar o leite, para poder reservar, para poder dar para ela. Uhum. E aí eu sempre chego assim, aflita, porque eu sempre acho que tô atrasada, que ela tá chorando, porque eu chego na hora da mamada, né? E aí eu fico ansiosa. Falo, meu Deus do céu, será que eu tô chegando? Será que ela tá chorando? Então, assim, eu sempre fico nessa preocupação. Então, assim, 6 meses é o que eu sei que é o mínimo necessário e é o que eu vou me esforçar pra fazer. E aí depois disso eu vou ver como que eu vou encaixar na rotina, mas eu vou ficar feliz se eu conseguir essa meta, sabe? Ah, mas eu acho que você vai conseguir. Já superaram tantas coisas. Já fez 4,5 quase, né? Nossa, e duto entupido, Kátia. Depois a gente faz uma outra live só sobre essa questão de alimentação, porque olha, o que eu tenho de duto entupido. Ah, Dói muito do que tem entupido. Nossa, eu lembro, eu tive um só, e da época do Nicolas. E dói muito. tenho. E uma coisa que de amamentação, né? Eu amamentei o Nicolas, eu tive toda a ajuda possível, porque como o Nicolas estava internado, Hum. eu tinha as enfermeiras, né, de amamentação, lá, as enfermeiras que ficavam no setor no lactário, que era de amamentação, dava todo o suporte. Cheguei a chegar lá com o peito todo empedrado, no dia que eu estava em casa, o Nicolas não UTI. Então, no dia seguinte que eu cheguei lá, estava tudo empedrado, me ajudaram bastante, me deram várias dicas, me ensinaram. Tinha bombinha elétrica lá no hospital também, isso ajudou. E quando o Nicolas foi mamar, foi pegar no peito também, lá com seus 25 dias mais ou menos, eu acho, eu também tive, né, as fonos de bebê lá em cima de mim, me ensinando, a pé, corrigindo em cima, falando um monte de coisa, etc. Ok. Demos para casa, tivemos algumas dificuldades, mas mamou bastante. E quando foi a vez da Rafaela, eu falei, vai ser mais fácil. Imagina, dói do mesmo jeito. Nossa Eu lembro senhora. que eu fui no teatro para conversar com ele, ele falou assim: olha, vai, literalmente, tá? Vai esfolar tudo de novo, porque não é porque você amamentou a primeira vez que agora tá lá a memória do peito. Não tá. É um outro bebê. E dói tudo de novo. É que você falou, eu lembro da aflição de colocar, primeiro mês principalmente, o início da mamada, como dói, né? De Dói. pegar, é muito difícil. Mas valeu a pena. E agora não dói mais também, né? Tirando os dois Não, entupidos. tirando o duto, né? Que eu tenho, tirando isso, não. Tirando isso é gostoso você ver. É aquilo, você tem que pôr na balança, assim, sabe? Tipo, quanto pra você é sacrificante, o quanto né, você aguenta aquilo que a gente falou que não tem certo e errado. Pra mim, assim, na balança ainda, tipo, vale muito a pena imaginar que ela tá crescendo e engordando porque eu tô conseguindo amamentar. Então, Ela nasceu com quanto de peso, Carol? Eu esqueci de perguntar. ela nasceu super bem. Ela nasceu com 3.490. Nasceu ótimo. Nasceu, Grandona. nasceu grandona. Nasceu grandona. Não justificou o tamanho da minha barriga, mas nasceu grande. Ah, mas Nasceu... tá bom, você tá ótimo. Já recuperou quase tudo. Ou tudo. Pelo Já menos tô que eu mais magra, sim, do que eu tava quando eu engravidei, mas a Então, tá barriga, ótimo. a barriga Ainda falta muito pra mim recuperar tudo do que tava. dura. Não Eu preciso cheguei. fazer exercício. Pra barriga tá grandinha a barriga ainda, mas tá bom. Ah, então, mas a fisioterapia acho que ajudou muito, né? Você fez Ah, sim. pilates. Ajuda muito a voltar, né? Sim, sim. O corpo ele reage diferente, eu acho. Carol, e o que que você fala hoje, assim, sobre essa questão de ter pensado na maternidade com 37 anos? Depois você casou 37, 39, você começou a tentar engravidar. Você casou com Isso. 37, tá? O que que você faria diferente hoje? Ou o que você daria de conselho hoje diferente sobre isso? Já parou? Ah, sim. O conselho super, super. Congelem, congelem seus óvulos. Congelem seus óvulos. Quem tem menos de 35 não tem namorado, não pretende casar, não pretende ter filho agora. Enfim, congelem. Eu fiquei na Não sabe o dúvida. que vai fazer, você não sabe o seu futuro. Congela os ovos. Congela, congela. É um investimento, vale. Vale, porque se você resolver ter,
é um caminho muito mais fácil quando você tem os seus óvulos congelados antes dos 35 anos. Então, acho que, assim, é uma orientação, uma sugestão, né? Que a gente sempre tem que sugerir. Obrigada, doutora Eduardo, eu aprendi bastante. Eu acho que é isso que eu diria, assim, sabe? Pra quem tá aqui tentando... E, assim, de fato, vá no seu limite. Quem não fez e quer tentar, né, agora engravidar, vai no seu limite, acredita, porque é importante você fazer acreditando que vai dar certo. Não é porque eu sou assim que eu acho que tem que ser. Eu acho que tudo que a gente faz acreditando que vai ter um final, né, positivo acontece mais fácil. Então, não deixe de acreditar, procure uma pessoa que você confia, que é o que você falou. É tão importante você ter a pessoa ali que sabe que está falando para você o melhor para você e não o que é conveniente para ela. Então, isso é bem importante, porque esse mercado, infelizmente, por conta do investimento que se tem, que é bem alto, é um mercado que existe como todos, né? Todo mundo de pessoas boas e pessoas ruins. Todos os Existem lugares. existem como você garantir nada nesse tratamento. Exato. É Exato. importante falar. Você está falando, é um mercado que existem gente muito boa, tem gente que vai te olhar e vai te ver como uma pessoa, tem gente que vai te ver números, e tanto Muitos. o tamanho da sua dor, ou tanto que você está tentando, ou até onde você consegue, como você falou mesmo. Eu Existem acho. vários. Eu acho. Acho que seriam essas principais dicas, assim, você ter confiança em quem você está fazendo e quem puder, se for mais novinha aí, puder fazer isso com esse congelamento antes, eu acho que faz muita diferença mesmo. Eu concordo. E eu acrescentaria que aos 30, até os 30, vamos falar, vai fazer uma bateria de exames. Vai lá ver, não tô sentindo nada. Por exemplo, você tinha endometriose e você não sabia se era sintomática, né? Sim. Não tô sentindo nada, não acho que vou ter nenhum problema, faz. Vai lá ver se tá tudo bem. Pede para fazer uma investigação. Só para saber se tá tudo bem, para saber o tempo que você tem, né? Eu não pretendo engravidar agora, tudo bem, mas você vai saber mais ou menos o caminho ali que você tem que percorrer, etc. Porque às vezes demora para bater também, né? Ou a vontade de engravidar. Sim, a gente hoje, esse tratamento possibilita com que a gente fique menos prisioneiro do relógio biológico mesmo, né? Então é uma libertação. Não é barato, mas é uma libertação. Então nos proporciona, né? Você teve que fazer alguns exames por conta da gravidez ter sido aos 39 anos. Não tem alguns exames de investigação durante a gravidez que você faz para ver se tem alguns marcadores lá? Eu esqueci o nome desses exames, doutor Eduardo souber. Eu fiz todos os exames possíveis e imagináveis antes de engravidar, mas na gestação não, porque eu já tinha feito análise genética. Você já tinha feito análise genética. Tá. Normalmente, quando você não faz, tem que fazer isso. Ah, sim, 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 sim. A Porque gente eu tem que lembro que fazer eu por cheguei a conta disso. contar com a médica, a minha obstetra, como o meu embrião era antes de eu ter feito 35 anos, eu não precisava fazer as análises. Aí vem a importância também de você congelar óvulos e de você também investigar antes, né? Início, Isso. né? Até 35 anos é uma coisa, gente. Depois de 35, é isso, NIPT. Isso mesmo, doutor. Ela lembra que ela falou pra mim assim, olha, a gente faz esse exame, mas como o seu embrião, a gente conversou, eu contei toda a história, né, etc. Foi como o seu embrião é antes de você ter feito 35 anos, então não é necessário. Porque eu não fiz o teste genético dos meus embriões, né? Como eu tive três, e na época também a gente chegou à conclusão com o Dr. Dudu que não tinha necessidade de eu fazer. Então, pois é. Eu acho que mas se não, você tem que fazer bastante exames mesmo. Eu acho que teria feito parte do meu itinerário se não fosse isso. Mas os exames para descobrir o que eu tinha, eu fiz todos. Todos, todos. Pode falar, eu fiz. A Ístero, você fez? A histeroscopografia? Esterossalpingografia? Fiz. É. Como que foi esse pra você? Nossa, Tô esse, perguntando esse. mais, mas não sei, me conta a sua Não, experiência. esse não foi o meu pior exame. Não, eu fiz numa clínica com uma médica específica, né? E ela chegou muito certeira pra mim. Ela falou: olha, o exame é assim, não é pra ter dor, é indolor. Se você tiver dor, você me avisa. Eu não senti nada. Nada, nada, nada. Em compensação, aquele exame que olha dentro do útero, como chama? O doutor Outras Dada tá vaginais? aí, ele vai. É um que vai, o doutor Dada vai escrever, doutor Eduardo, é um que vai uma câmera dentro do útero para ver a cavidade, aí joga um soro dentro. Meu Deus do céu, esse aí
parece que eu vou ter que fazer de novo. Eu falei pra doutora, pra minha obstetra, eu falei, olha, você vai me sedar nessa vez, porque eu fiquei, Jesus, uma cólica do... Você tem que fazer de novo? Por causa Ah, porque da... eu... Porque... Isso aí, esteroscopia, exatamente, esteroscopia. Porque eu tive o sangramento, né? Eu tive a hemorragia na cesárea, então talvez ela falou que no último consulta ela falou que talvez eu tenha que fazer. Eu fiz a ístero, mas eu fiz junto com a cirurgia, quando eu retirei as trompas. Então eu estava sedada. E existe esse exame, você pode fazer sedada, ou você pode. É, você tá falando, você pode fazer sedada. Muito melhor sedada, gente. Imagina. Mas eu não sabia que era desse jeito. Agora eu vou fazer certeza essa data. Meu Cada Deus um do céu. viu, Carol? É que nem histerosalpingografia. Eu acho que não é pra todo mundo que dói. Eu senti muita dor na histerosalpingografia, mas Mesmo? porque as trompas já não eram permeáveis. Aliás, eu não tinha trompa, né? Eu tinha carnes ali, né? Tomada para endometriose. Então foi um pouco disso. Mas também a doutora que fez, foi até indicada pelo doutor Eduardo, e ela foi muito assim. Foi muito legal comigo, vamos dizer assim, né? Porque ela soube falar: olha, até aqui tudo bem, é isso que a gente consegue fazer. Ela não me deu o diagnóstico, quem me deu o diagnóstico foi o doutor Eduardo. Óbvio que eu dei uma lida antes, não entendi nada, mas foi ele que me deu o diagnóstico. Mas ela não ficou forçando muito, mesmo assim doeu. Eu senti É. dor. Você- Será que foi na mesma médica? No cura, Ela. Todo mundo faz com ela. ela é maravilhosa. É ela. É ela. Se o convênio não cobre, paga e faz com ela. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É Carmen, como É, que ela chama? a enfermeira que estava lá junto com ela também era muito boa também. É, gente, é um rolê aí, tá? É um rolê. Aí, ó, uma jornada, vocês estão vendo. Não, é muito. Nossa, eu acho que de exames, eu passei quase 2 meses fazendo, porque você tem que marcar, tem as datas certas para você poder fazer. Não é assim que você vai lá e resolve tudo no dia, né? Não, aí um puxa pro outro, que puxa pro outro, então investiga agora isso deu isso, então puxa aquele. Aí vai. É, só de exame foi mais de 2 meses pra mim. É, acho que foi mais ou menos isso, uns 2 meses que eu demorei para fazer. É, eu ainda brincava, porque daí o Rafa, né, o meu marido, não tinha, né, para ele. Foi primeiro o espermograma. E aí, toda vez que o doutor Eduardo, eu falava assim: passa mais uma lista de exames para ele, por favor, porque não é justo eu ter Nem que me fala. isso e ele fazer um exame só, né? Esse ainda, né? Esse exame que não dói, que não porcaria Então, nenhuma. Quer dizer, eu só também acho meio injusto. Eu falava pro meu marido, falei, não é possível. Eu falei, não, tô sendo revirada do avesso. Todos os vez. lugares pra eu olhar estão sendo olhados. Tirava sangue pra caramba e ele, nada. Não, não. É, homens. E a última pergunta: e ter feito tudo isso em meio à pandemia? Pois é, eu fiz bem na pandemia mesmo. Eu lembro que não tinha ninguém na rua. No começo, na primeira vez que eu fiz, 2020, não tinha ninguém na rua. Só eu ia de máscara. Não tinha ninguém no consultório, porque não tinha consulta presencial. Nossa, foi uma loucura, assim, fazer. E o medo, a gente não sabia o que era, né? Então, para fazer a coleta de Né? máscara. Nossa senhora, gente, foi assim. Foi punk. Bom por um lado, porque eu ia tranquila os lugares, estava vazia a rua. Mas o medo também, sim, porque a gente não sabia o que ia ser, né? Então. É, e E aí, de por um tempo ficou suspensa também o tempo, a fertilização, podia, não podia fazer. Falava, gente do céu. Então, assim, engraçar muito moda nessa época, né? né? É. Enfim. É, e agora, a Beatriz. Linda. Agora a Beatriz tá aí estamos aqui, firmes e fortes. Meu marido hoje teve que sair, olha que bom, ainda ela é boazinha, ela tá dormindo e ela não acordou, que ela ajudou a mamãe a fazer a live maravilhosamente dormindo. Olha que bom, porque Ótimo. leite de mamãe existe, Kátia. Eu avisei meu marido, pus na agenda nossa aqui, falei live hoje, ele chegou, teve que sair. Falei, não. O meu tá em Goiânia Ah, hoje. maravilhoso, A maravilhoso. minha mãe tá aqui. E aí tá com a Rafaela na sala e tá quieta até agora. Por enquanto, até pra minha mãe. Se precisar, leva ela, né? Daí eu dou de mamar lá, tudo bem. A pessoa sabe que a gente tá falando de maternidade, né? O mínimo que tem que fazer, se o bebê chorar, tanto faz. Mas ela ficou quietinha Deu tudo também. certo, a minha também tá dormindo, tudo na paz de Deus. Tá bom, Carol. Eu acho, eu até conversei. A gente marcou o doutor Eduardo, né? Que a gente, essa coincidência toda, fizemos os stories falando dele, etc. E eu tava falando pra ele. É tão importante, né, ter essa conversa, uma conversa, né, descontraída aqui, a gente falando sobre fertilização e falar isso
Pra gente parece uma coisa super normal, né? A gente tá falando, às vezes, mas todo mundo sabe isso, joga no Google, você acha várias informações, mas escutar outras pessoas falando e contando essa sua experiência faz muita diferença, né? Para mim fez, por exemplo, muita diferença. Eu ouvi, tanto que eu participei de vários grupos de Facebook na época, né? Na Ah, época é. não tinha, a gente não via, né? Em 2015. Tô velha, gente. E E faz diferença você ouvir que outra pessoa passou por a mesma coisa ou pela perda, como você Muita. passou. Sabe, o caminho todo a percorrer, que é difícil fazer os exames, como a gente demora para cair a ficha, que realmente está tudo bem, né? Depois que a gente. Uhum. Até falando assim, a gente pega o positivo 12 dias depois que a gente transfere. E aí tem um beta que mostra pra gente ali, aí você repete o beta, depois de Segundo 40 beta. repete de novo, são várias emoções. E aí, depois de umas 2 semanas, é que a gente vai ver o coração batendo. Então, até lá, gente, a gente tem vários filhos, na verdade, Muitas no coração, emoções. Gente, muitas emoções. É verdade, é verdade. É verdade. né? E é importante a gente estar contando isso para as pessoas, para elas poderem ter força e saberem que pode perguntar e saberem que é assim, que não é ruim se sentir dessa forma, né? Sentir todos esses medos. É, a gente vai se culpar sempre. Já falava isso pra mim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é verdade, mas o fato de você ouvir outras pessoas que estão passando ou passaram por aquilo que você está vivendo, ajuda. Ajuda. Ajuda muito. Bom, Carol, obrigada. Aí eu queria Obrigada convidar pelo convite. quem que vão assistir depois também, para entrar no Instagram da Carol, porque ela tem peças lindas, maravilhosas. Ela dá várias dicas lá de look, eu fico olhando. Eu preciso ir conhecer a loja pessoalmente. Sim, Fica sim. a sua loja, Moema, quando certo? você vier aqui, você vem pra Moema. É. Vou para amanhã, vou avisar você. Quem tá em São Paulo, vai lá ver a loja dela, ou assiste o Instagram também, porque ela também envia, certo? Para todo o Brasil. Então, só para me corrigir se eu estiver falando errado, porque eu Não, tá assisto também, perfeito. você também. São peças lindas, gente. Eu adoro ver. E ela dá Ah, várias dicas lá de look, colocando junto. Na muito. gravidez estava sempre maravilhosa também. Por isso que eu não Ah, achei que sei. tava sempre. Bom, pelo menos aparecendo no Instagram pra mim tava maravilhosa. Eu tava assim, lógico que tava. Obrigada. Não, obrigada a Então, você pelo convite. Foi ótimo o bate-papo. Adoro. Adoro falar sobre isso e é isso. O nosso intuito é ajudar as pessoas e adoro. Obrigada pelo convite. adoro falar sobre isso. Eu acho que é importante. Não tem problema nenhum de contar como é que foi e de falar. Eu acho que é super importante falar. E tô disponível para quem quiser conversar também. Sempre. Tá bom, gente? Obrigada, viu, Carol? Vai Obrigada a lá, você. Cris. Ela é linda. Fico babando nela aqui. E a gente tem que encontrar os bebês, né? Então, eu acho. São lindas e a gente tem que marcar de encontrá-las e a gente posta aqui para todo mundo ver. Na vila, deixa eu ver se eu entendi. Onde fica a sua loja é uma vila, certo? É uma vila. Uhum. Tem cafeteria aí também? Ah, tem Starbucks, pertinho. Ah, então tá bom. A gente vai. Você sabe que eu tenho que tomar um café, né? A gente vai se Quando encontra você tomar. vier, já sei, quando você vier, te marque, vai lá, porque eu falei pro doutor Eduardo que eu tô devendo uma visita para ele. A gente vai lá com ele, a gente vai lá dar um beijo nele também. Ah, ótimo. Faz Vamos a fazer live isso. lá, faz todo um tour aqui por São Paulo. E a gente tem que fazer uma live, o doutor Eduardo, com a gente, para um plantão de dúvidas também. Eu acho. Né, doutor? A gente vai ter A várias gente, dúvidas. eu acho. Em 2020 a gente fez uma e foi ótima. Tem que fazer outra agora também. Tá bom? Gente, Tá bom. obrigada. Obrigada por assistir, por quem entrou. Eu vou deixar salvo. E aí a gente vai se falando. Vou compartilhar com o seu nome também, se você quiser deixar salvo lá no seu Instagram Quero, também, vou deixar. tá? E Tá boa bom. noite. Obrigada, Carol. Beijo pra vocês, gente. Obrigada. Beijo. Beijo, boa noite. Peraí que eu vou encerrar.